Agora já diferenciando startup de empresa normal. Esse é um termo que banalizou, né, no mercado. Para variar, tudo que envolve ser humano, que tem um emocional envolvido, acaba tendo algum comportamento irracional, como é o exemplo do termo startup, e acabou se dividindo em dois lados, né? De um lado nós temos os entusiastas, os que acham modinha, os que acham cool esse termo, que acham que tudo agora tem que funcionar só como startup, que não tem outro jeito de algo funcionar e crescer se não for no modelo de uma startup, e acham que tudo também é startup, certo? E por outro lado, também uma turma que tem um certo preconceito com o termo, que são grandes empresários e grandes executivos que acabaram com o tempo desenvolvendo um preconceito, acham que são coisas de jovens, nerds, lunáticos, que até pode ser que um ou outro estoure, mas não passam de lunáticos, que a chance de dar certo é 99,9%, a chance de dar errado é 99,999%, porque primeiro eles não entendem nada de negócios, apenas de sonhos, e porque são dessa geração mimimi que nada realiza, né? E eu posso falar isso com propriedade porque eu já estive dos dois lados. Já fui um super entusiasta de startup, cego e racional, e já fui também depois para um outro lado e comecei a ter um certo preconceito. E depois de um tempo percebi que os dois lados, os dois extremos são errados. A gente não pode ser nem irracional, nem ter preconceito, porque tem muito potencial dentro disso sim, né? Nós temos que saber balancear e ser racionais. Parece que é só um debate teórico, mas não é, porque existem aplicações práticas que mudam de acordo com startup e empresa normal. A maioria das metodologias que hoje nós temos aí, criadas para startups, foram feitas para startups, certo? Então, num negócio normal, que não seja uma startup, pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo e pode ser que até atrapalhe. A gente precisa ter uma clareza para julgar isso, né? Outra coisa que muda também são os investidores e apoiadores desse tipo de empresa. Os fundos de VC, que é o Venture Capital, as aceleradoras, eles investem em startups, né? No negócio normal, que não vai dar um retorno para ele de 10 vezes em poucos anos, eles não vão investir. Por mais que às vezes o risco seja menor, certo? É outro tipo de perfil. Então não adianta uma empresa normal ir bater na porta de um fundo de Venture Capital, né, que não vai adiantar. E também não adianta uma startup ir bater na porta de um investidor conservador, que também não vai adiantar. Então agora vamos para a definição do termo. O que é uma startup? Novamente, da mesma forma que aconteceu com o empreendedorismo e empreendedor, encontramos diversos termos errados, inclusive se contradizendo. Um site ou uma fonte fala uma coisa e outra fonte, outro site fala outra coisa que simplesmente não é que não bate, é o contrário. Um afirma uma coisa, outro afirma o contrário. Então a gente precisou fazer uma busca, né, e aplicar a nossa prática e o conhecimento de outros empreendedores que estão no meio, na prática, para conseguir um conceito melhor. Pra vocês entenderem, isso tudo começou na bolha do .com, que foi aquela bolha da internet de 2000, começou antes de 2000, né, mas estourou lá naquela época. Nos Estados Unidos já se falava sobre isso, antigamente tinha até um cunho de qualquer empresa pequena na sua fase inicial era uma startup, né, mas depois ganhou um outro cunho. As primeiras traduções em inglês que a gente tem aqui, uma empresa emergente de grande potencial, outra aqui, uma empresa projetada desde o início para ser grande. São muito incompletas, muito curtas, não significa isso é uma startup, isso pode ser uma empresa normal, tá? Depois a gente veio com uma melhorzinha aí, que é uma empresa com custos de manutenção muito baixos, mas que consegue crescer rapidamente e gerar lucros cada vez maiores. É um conceito de escalabilidade que a gente vai falar. Mas também não significa que é startup isso, tá? Uma empresa normal pode ser escalável também. Vamos aqui para uma discussão do Rafael Duton, da 21212, que é uma aceleradora bastante respeitada, também ele é um cara bastante respeitado, em uma entrevista que ele deu para a Endeavor. Ele afirma que startups são empresas de grande potencial e motivação para iniciar uma empreitada, que essa empreitada foi baseada na descoberta de uma oportunidade. Aí ele fala que já uma empresa normal foi baseada na descoberta de uma necessidade, ou seja, uma pessoa descobriu uma necessidade e na outra não, ele teve uma necessidade própria e precisou fazer uma empresa, certo? Para resolver esse problema. Inclusive ele cita que nos casos mais críticos são os pequenos empreendedores que criam uma empresa para ser seu autoemprego, ou seja, para se dar emprego, uma pessoa que não está conseguindo emprego no meio formal. Assim, eu respeito muito o Rafael Duton e a 21212, fazem um trabalho incrível, mas não concordo 100% com isso, tá? Tem muita startup que começa por necessidade,
ou por oportunidade, e muita empresa normal também que começa por uma oportunidade enxergada ou por uma necessidade. Não é isso que diferencia startup de empresa normal. Esse tipo de conteúdo que às vezes ele faz essa abordagem é porque ele é dono de uma aceleradora. Às vezes ele tem essa pegada tentando dar um pouco mais motivacional para captar, pode ter um certo conflito de interesse nesse tipo de colocação, não digo nem de má fé, tá? Pelo meio que vivem mesmo e para tentar captar mais empresas boas para colocar na aceleradora. Tá? A gente vai discutir um pouco mais sobre conflitos de interesses em outras aulas, até de má fé e de boa fé. Nesse caso não acho que seja de má fé de jeito nenhum, mas não concordo com essa afirmação. A gente vai discutir mais as ideias dele também nas aulas de empreendedorismo e gestão. Aqui uma definição mais atual, que foi tirada daquele livro famoso, The Lean Startup, a Startup Enxuta, que todo startupeiro lê hoje em dia, baseado em alguns autores, o Eric Rice, o Steve Blank e o Amuri Pinho da ABS Startups, que é um grupo de pessoas em uma organização temporária à procura de um modelo de negócios repetível e escalável em condições de extrema incerteza. Então vamos abordar 4 pontos que ele coloca aqui nessa frase deles. Organização temporária. Exatamente. O Google, o Facebook, etc. não são mais startups, apesar de que operam com um modelo parecido, mas não são mais startups. Uma startup, invariavelmente, é feita para mudar, evoluir de estágio, ganhar investimento, ganhar corpo e crescer, ou morrer. Ficar do jeito que ela vai ficar, ela não fica. Uma startup é temporária, ou ela morre ou ela avança. Não existe o meio termo, uma empresa se manter daquele jeito durante muito tempo, porque isso não é sustentável para uma startup. Segundo ponto, escalável. A gente vai falar muito sobre isso também nas vertentes de empreendedorismo e gestão, mas basicamente é algo que cresce em receita e o custo não acompanha o mesmo ritmo de crescimento. Dessa forma, com receita crescendo mais que custo, a gente vai tendo uma margem de lucro cada vez maior. E cuidado, que eu já vi muita gente falando sobre escalabilidade, falando que o negócio é escalável, sendo que não é, ou é muito pouco, certo? Não dá para considerar uma escalabilidade de verdade nisso. Novamente, a gente precisa ser muito franco com vocês e você precisa ser franco consigo mesmo a julgar si mesmo em seus negócios. Terceiro ponto, repetível. O que é isso? É que o mesmo produto pode ser replicável, que é outro termo que a gente usa, replicável, né? Pode ser replicado várias vezes, sem necessidade, muitas vezes, do material físico, de estoque, de tudo isso. Ele pode ser replicado infinitas vezes, né? Isso é o conceito de repetível, que às vezes as pessoas confundem com escalável. Vocês viram que escalável é outra coisa. E isso também, lembrando que não precisa de muitas customizações e adaptações por cliente, algo que vai ser repetitivo e agrada a todos desse público-alvo desse produto específico. Quarto ponto, de extrema incerteza. Por quê? Porque normalmente vem com inovação. E inovação, seja no produto, serviço ou no modelo de negócio, ninguém garante que vai dar certo, ninguém garante quanto tempo isso vai dar certo, quanto tempo não vai vir alguém fazer algo melhor, né? Então é um ambiente de incerteza mesmo. Startups são só empresas de internet? Não, certo? A maioria são, sim, internet e tecnologia. Porque é mais barato para fazer e, consequentemente, mais replicável e mais escalável. Não compara com você fazer um agronegócio, um negócio de construção civil ou um negócio de biotecnologia, entendeu? É difícil que esses negócios consigam ser assim, mas podem ser sim, desde que eles consigam seguir aqueles 4 pontos que a gente falou. Uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês aqui é para tomar cuidado, porque às vezes as pessoas buscando uma startup buscam um modelo de negócio muito replicável, muito fácil, muito escalável, e tudo que é muito simples e fácil de ser escalável e replicável é fácil de entrar um concorrente para tirar mercado seu ou para te esmagar, né? Não tem uma barreira de entrada forte contra um concorrente. A gente vai falar muito sobre barreira de entrada ainda, mas já vai se atentando sobre isso, tá? E eu não quero que você forme opiniões ainda agora, só vai entendendo os conceitos, tá? Deixa para você formar suas opiniões sobre os negócios, mas lá para frente, nas últimas aulas, quando você tiver com uma bagagem completa mesmo, com a visão 99% madura, muito mais madura que todo mundo aí na população, certo? Para você conseguir julgar de verdade. Esse é o diferencial do Antifrágil aqui.